Olá, pessoal. Então, nesse vídeo a gente vai dar continuidade ao vídeo passado, tá? Então, a gente vai, basicamente, resolver aqui o nosso item B dessa questão 2.5.2 do livro do Afkin, tá ok? Então, o que é que ele quer, né? Ele pede pra gente calcular o Laplaciano de uma função escalar psi qualquer aqui, através da aplicação da divergência no gradiente, tá bom? E ele nos dá a informação da forma do operador nabla, tá bom? Então, eu sei que o gradiente de uma função escalar aqui, escrita em coordenadas esféricas, isso aqui vai ser o que? R, chapéu, d rho psi, d rho r, mais θ chapéu sobre r, d rho psi, d rho θ, mais φ chapéu sobre r seno θ, d rho psi, d rho φ, certo? Então, isso aqui é o gradiente de uma função escalar em coordenadas esféricas, tá ok? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar agora o meu operador nabla nesse gradiente através de um produto escalar. E qual é a grande questão aqui? A grande questão é que os meus vetores unitários em coordenadas esféricas, R chapéu, θ chapéu, θ chapéu e φ chapéu, não são constantes. Eles têm módulo constante, né? Mas eles têm a direção deles varia de ponto a ponto do espaço, tá ok? Então, eu não posso mais colocar esses meus vetores unitários simplesmente para fora das derivadas, tá bom? Porque eles variam sim. Então, eu vou precisar saber as derivadas desses meus vetores unitários em relação a R, a θ e a φ. Mas a gente já calculou isso no vídeo passado, né? Que é exatamente o item A dessa questão. Então, a gente vai usar os resultados do vídeo passado, tá bom? Então, vamos lá. Como é que vai ficar aí o nosso Laplaciano de psi? O Laplaciano nada mais é que a divergência do gradiente, né? Então, isso aqui vai ficar assim. O meu operador nabla, que quem é? R chapéu d rho r, mais θ chapéu sobre r, d rho θ, mais φ chapéu sobre r seno θ, d rho φ, ok? Isso aqui é aplicado no gradiente de psi, e agora eu vou aqui pegar emprestado aqui o meu gradiente, tá? Ok? Que eu já tinha. Então, basicamente, tenho que aplicar aqui o meu operador nabla. E lembrando que o meu R chapéu, θ chapéu e φ chapéu não são mais constantes, tá ok? Que eu esqueci um vetorzinho unitário, né? O θ chapéu, o φ chapéu. Ok? Então, vamos lá. Então, aqui é mais uma questão de paciência, tá bom? E álgebra, tá bom? Não tem muito pra onde correr. Então, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter, quando eu fizer aqui a distribuição, né, eu vou ter esse termo com esse. Então, quando eu fizer esse termo com esse, eu vou ter que o R chapéu e escalar. Agora, eu vou ter d rho r, de R chapéu, d rho psi, d rho r, ok? Agora, vamos fazer esse camarada com esse camarada. O que é que eu vou ter? Eu vou ter o θ chapéu sobre R, escalar d rho θ, de θ chapéu sobre R, d rho psi, d rho θ, ok? Mais o que? Mais agora vou fazer agora esse com esse, tá bom? Na verdade, vamos fazer melhor, pessoal.
eu vou fazer melhor, me perdoem aí. Eu vou terminar logo tudo que tem o produto escalar inicialmente com R chapéu, eu acho melhor, tá bom? Então, eu fiz esse com esse, né, que foi o primeiro termo, agora eu vou fazer esse com esse, tá bom? E depois esse com esse. A gente vai seguir essa ordem. Então, eu vou ter R chapéu, escalar, D-ROM R, de quem? De teta chapéu, 1 sobre R, D-ROM psi, D-ROM teta, ok? Mais R chapéu, escalar, D-ROM R, de Φ chapéu, 1 sobre R, seno teta, D-ROM psi, D-ROM Φ, ok? Agora eu vou fazer a mesma coisa com os outros termos, tá bom? Agora eu vou fazer o quê? Fazer esse aqui aplicando nesse, esse aqui aplicando nesse, esse aqui aplicando nesse, através do produto escalar. Então, eu vou ficar com teta chapéu sobre R e escalar D-ROM teta de quê? De R chapéu, D-ROM psi, D-ROM R, mais teta chapéu sobre R e escalar D-ROM teta de teta chapéu, 1 sobre R de D-ROM psi, D-ROM teta, tá ok? Mais teta chapéu sobre R e escalar D-ROM teta de Φ chapéu, 1 sobre R seno teta, D-ROM psi, D-ROM Φ. Ok? Agora, finalmente, eu vou fazer esse com esse aplicado nesse e esse aplicado nesse, ok? Então, aqui eu esqueci o sinal de mais, né? Continuando aqui, agora mais. Vamos lá, bater Φ chapéu sobre R seno de teta e escalar com a derivada parcial em relação a Φ de quem? De R chapéu, D-ROM psi, D-ROM R, mais Φ chapéu sobre R seno teta, produto escalar, D-ROM Φ, de teta chapéu, 1 sobre R, D-ROM psi, D-ROM teta, mais, finalmente, Φ chapéu sobre R seno de teta, produto escalar, com D-ROM Φ, de Φ chapéu, 1 sobre R, seno teta, D-ROM psi, D-ROM Φ, ok? Então, vamos lá. Agora tem um pouco de paciência, né? Fazer as derivadas dos produtos aí, mas o que é que a gente tem que lembrar? O que é essencial lembrar? É dessas derivadas parciais dos vetores unitários, ó. Eu já tenho que lembrar de cara que todos os meus vetores unitários, eles não dependem da coordenada R. Então, essas derivadas parciais dão todas zero. O que mais? O Φ chapéu nem depende de R, nem depende de teta, certo? E outra coisa importante, gente, que vai nos facilitar a nossa vida, é vocês notarem, ó, que sempre que eu derivo um vetor unitário em relação a uma outra coordenada, ele vai me dar o vetor unitário relacionado a essa coordenada a quem eu estou derivando, ó. D-ROM R chapéu, D-ROM teta, vai me dar um teta chapéu. D-ROM R chapéu, D-ROM Φ, vai me dar alguma coisa na direção de Φ chapéu, vai ser o seno de teta, Φ chapéu. D-ROM teta, D-ROM Φ, vai me dar cosseno de teta, Φ chapéu. Já por outro lado, né? Quando eu derivo o vetor unitário em relação à sua própria coordenada correspondente, como por exemplo, D-ROM Φ chapéu, D-ROM Φ, ele me dá uma combinação linear dos demais vetores. Então, ele não me dá nada na direção de Φ chapéu, por exemplo, aqui. Ou quando eu derivo D-ROM teta, chapéu, D-ROM teta, ele não me dá nada na direção de teta, chapéu, tá bom? Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que lembrar.
Então, vamos lá. Que é paciência, basicamente, e coragem. Então, vamos lá. Meu R chapéu, escalar isso aqui, vamos lá, eu vou abrir esse primeiro termo aqui. Lembra que o meu R chapéu, ele não depende da coordenada R, então ele pode simplesmente sair da derivada. Então, isso aqui vai ficar simplesmente R chapéu, escalar R chapéu, e a minha derivada vai atuar no segundo termo, que vai me dar D-ROM 2 psi, D-ROM R2, perfeito? Agora, aqui eu teria dois termos, certo? Teria que fazer a derivada do produto. Teria que derivar esse camarada, mantendo isso aqui constante, depois derivar esse camarada, mantendo esses dois constantes, e depois derivar esse camarada, mantendo os dois primeiros constantes. Só que aí o que é que acontece? Quando eu derivo D-ROM θ, chapéu, D-ROM R, eu já sei que eu vou ter alguma coisa na direção de R chapéu. Então, quando eu fizer esse produto escalar aqui, vai sobrar alguma coisa de fato. Então, é esse termo que vai me interessar. Já os outros termos, quando eu for derivar isso aqui, o R chapéu escalar θ chapéu vai dar zero, tá certo? Então, só vai me restar o meu R chapéu escalar D-ROM θ chapéu, D-ROM R. E o resto eu repito, 1 sobre R, D-ROM psi, D-ROM θ. Beleza? Analogamente, eu vou seguir com os outros termos, né? Quando eu basicamente vou ter que derivar, esse terceiro termo vai me sobrar R chapéu e escalar D-ROM φ chapéu, D-ROM R, e o resto eu vou repetir, 1 sobre R seno θ, D-ROM psi, D-ROM φ. Por quê? Porque os demais termos vão zerar, porque agora quando eu for derivar esse camarada e esse camarada, vai restar o R chapéu escalar com φ chapéu, que vai dar zero, tá ok? Então, vamos lá. Então, foram os três primeiros termos. Vamos agora para esse termo aqui, tá bom? Então, eu vou ter o θ chapéu sobre R, e escalar D-ROM R chapéu, D-ROM θ, que multiplica D-ROM psi, D-ROM R. O outro termo vai dar zero, por quê? Porque θ chapéu escalar R chapéu é igual a zero. Então, vamos agora para esse termo aqui. Para esse termo aqui. Então, eu vou ter θ chapéu sobre R e escalar. Agora, o que é que eu sei, gente? Eu sei que quando eu derivo θ chapéu em relação a θ, não vai me dar nada na direção de θ chapéu. Então, eu já sei que esse produto escalar aqui vai dar zero quando eu derivar o θ chapéu. Então, só vai sobrar os outros termos, tá bom? Da derivada do produto. Então, só vai sobrar θ chapéu sobre R, D-ROM 2 psi, D-ROM θ 2, ok? Mas, agora, θ chapéu sobre R, escalar D-ROM φ chapéu, só que eu já sei que o meu φ chapéu, cara, não depende de θ. Meu φ chapéu não depende de θ, então esse termo aqui já vai dar zero, todo zero de cara, certo? Esse termo aqui, ó. Por quê? Porque a derivada parcial de φ chapéu em relação a θ dá zero. E os outros termos iria sobrar θ chapéu escalar com φ chapéu vezes a derivada disso aqui. Só que θ chapéu escalar com φ chapéu já é zero. Então, esse termo aí já vai todo embora, tá bom? Então, a gente já pode se livrar aqui desse termo inteiro. Dizer que esse camarada aqui é zero. Beleza? Então, vamos finalmente, ó, para esse termo aqui agora. O que é que eu vou ter? Eu vou ter com o meu φ chapéu sobre R seno θ e escalar D-ROM R chapéu, D-ROM φ, D-ROM psi, D-ROM R. E agora os outros termos também desse derivado do produto também vão dar zero. Agora vamos para esse termo aqui, tá ok? Então, mais φ chapéu sobre R seno θ e escalar D-ROM θ chapéu,
d rho φ, 1 sobre R d rho psi d rho θ. Os outros termos também vão dar zero, porque agora eu vou ter φ, chapéu escalar, θ chapéu, que vai dar zero, tá? Então, finalmente, agora vamos para o nosso último. Então, o nosso último termo vai ser φ chapéu sobre R seno θ. Só que o que é que eu sei, gente? Eu sei que quando eu derivar φ chapéu em relação a φ, vai me dar uma combinação linear de R chapéu e θ chapéu, que quando eu fizer o produto escalar com esse camarada aqui, vai me dar zero, ok? Então, eu só vou ter, na verdade, isso aqui, ó. Vezes a derivada segunda de psi em relação a φ. Prontinho. Então, vamos só aqui reorganizar, né, os termos. Então, vou mudar aqui a cor da minha caneta para a gente substituir. O que é que eu vou precisar? Eu vou precisar desse resultado aqui que eu já tenho. Vou precisar desse resultado aqui que eu já tenho. Todos esses resultados eu tenho da nosso item A da questão, tá bom? Então, todos esses resultados aqui que eu tô circulando. E os outros eu já sei fazer, porque são só os produtos escalares entre os vetores unitários, tá ok? Então, vamos lá. Como é que vai ficar o meu laplaciano de psi? Então, o primeiro termo, R chapéu escalar R chapéu, dá 1. Então, vai ficar a derivada segunda de psi em relação a R. D rho psi, D rho R2, ok? Ora, esse termo aqui, eu sei que D rho θ chapéu D rho R me dá o quê? Perdão. Dá zero, né? Eu já sei que esse termo é zero. Então, vamos lá. Porque nenhum dos vetores unitários, já podia ter zerado isso aqui, nenhum dos vetores unitários depende da coordenada R. Então, esses dois termos aqui, ó, zero. Agora, eu vou ter o θ chapéu sobre R e escalar D rho R e D rho θ. Só que D rho R e D rho θ dá exatamente o θ chapéu. Então, isso aqui vai ficar assim, tá ok? Esse outro termo aqui vai ficar 1 sobre R ao quadrado, D rho 2 psi, D rho θ 2, ok? Agora, vamos para esse termo aqui, tá? Quem é D rho R, chapéu, D rho φ? Vamos lá, D rho R, chapéu, D rho φ, ó. D rho R, chapéu, D rho φ, vai ficar seno de θ, φ chapéu. Então, vai ficar mais φ chapéu sobre R, seno θ, e escalar seno de θ, φ chapéu. D rho psi, D rho R, ok? Mais φ chapéu sobre R, seno θ, e escalar D rho θ, chapéu D rho φ. D rho θ, chapéu D rho φ, pessoal, vai me dar cosseno de θ, φ chapéu. Então, aqui vai ficar cosseno de θ, φ chapéu, sobre R, D rho psi, D rho θ. Certo? Mas, finalmente, o último termo, φ chapéu, escalar φ chapéu dá 1. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre R ao quadrado, seno ao quadrado de θ, D rho 2 psi, D rho φ2, certo? Então, vamos só dar uma organizada aqui, né? Então, o meu laplaciano de psi vai ficar D rho 2 psi, D rho R2, eu esqueci aqui o R2, perdão, mais 1 sobre R, D rho psi, D rho R, mais 1 sobre R ao quadrado, D rho 2 psi, D rho θ 2, mais
1 sobre R, D-ROM psi, D-ROM R, mais, eu posso escrever isso aqui, cosseno θ sobre R ao quadrado, seno θ, D-ROM psi, D-ROM θ, mais o último termo, 1 sobre R ao quadrado, seno ao quadrado de θ, D-ROM 2 psi, D-ROM Φ2. Veja que eu posso juntar, ó, esse termo aqui com esse termo aqui, né? Então, dá pra gente ajeitar aqui mais um pouquinho, né? Laplaciano de psi, posso dizer que é derivada segunda de psi em relação a R, mais 2 sobre R, D-ROM psi, D-ROM R, o meu 2 parece muito com o meu D-ROM, né? Eu peço perdão, mas enfim. Mas agora, eu vou ter 1 sobre R ao quadrado, D-ROM 2 psi, D-ROM θ2, mais cosseno de θ sobre R ao quadrado, seno θ, D-ROM psi, D-ROM θ, mais 1 sobre R ao quadrado, seno θ, D-ROM 2 psi, D-ROM Φ2. Aí aqui, pessoal, só pra gente deixar exatamente como o livro deixa, né? A gente pode botar, ó, se eu botar aqui, eu vou botar 1 sobre R ao quadrado, seno θ em evidência, certo? Então, aqui eu teria que multiplicar por R ao quadrado, seno θ. D-ROM psi, D-ROM R2, mais 2R seno θ, D-ROM psi, D-ROM R, mais cosseno θ, D-ROM psi, D-ROM θ. Ó, gente, aqui eu peço perdão que eu esqueci um quadrado aqui, né? Mais, perdão, mais 1 sobre seno de θ, D-ROM 2 psi, D-ROM Φ2, ok? O que é que dá mais pra gente fazer aqui? Dá pra eu agrupar algumas derivadas aqui. Então, isso aqui, veja bem, meu bem, o que é que dá pra gente fazer? Dá pra gente pensar em agrupar isso aqui, juntar essas duas derivadas com uma derivada de um produto, ó. Veja que se eu botar D-ROM, D-ROM R, aqui tem uma derivada segunda, ok, de R ao quadrado, seno θ, D-ROM psi, D-ROM R, dá exatamente isso aqui, não dá não? Porque quando eu derivo isso aqui, vai ficar 2R seno de θ vezes a derivada primeira, e depois eu vou ter R ao quadrado seno de θ vezes a derivada segunda. Então, ok, organizei essas duas, juntei duas em uma. Mais cosseno de θ, D-ROM, eu esqueci de um termo, não foi? Esqueci de um termo, ó. Deixa eu trazer esse aqui pra baixo, que começa a ficar muita dúvida conta. Aqui eu esqueci de um termo, tá, pessoal? Nessa equação anterior. Vou botar aqui um mais, tá? E vou continuar. Aqui, sabe qual foi o termo que eu esqueci, ó? Eu botei esse termo. Que tá bem aqui. Aí eu pulei pra cá, ó. Botei esse termo e botei esse termo, mas eu esqueci desse. Tá bom? Então, eu vou botar aqui o que eu esqueci. Então, vai ficar seno θ, D-ROM 2 psi,
D1 θ2, ok? Pronto. Porque agora o que é que eu quero também? Eu gostaria agora de juntar também esse camarada aqui com esse camarada aqui. Veja que eu consigo agrupá-los também numa derivada do produto. Então, eu consigo colocar que isso aqui é d-ROM θ, de quem? De seno θ. Isso, de seno θ, d-ROM psi, d-ROM θ, ok? Pronto, perfeito. E o último termo, né, que é 1 sobre seno de θ, d-ROM 2 psi, d-ROM φ2, ok? Pronto, pessoal, acho que é isso. Aqui obviamente eu podia ter botado logo aqui, ó, esse seno de θ para fora dessa derivada parcial, né? Então eu vou fazer isso, tá? Então aqui vai ficar só r ao quadrado e aqui vai ter um seno de θ multiplicando, ok? Pronto, acho que é isso que a questão pedia, né? Não é o jeito mais simples de fazer, mas é um jeito que dá para fazer, né? O jeito mais simples de fazer isso aqui é realmente conhecer a teoria geral de coordenadas curvilíneas, né? E deduzir qual é a forma do Laplaciano em coordenadas curvilíneas. É a forma mais fácil. Mas caso a pessoa esqueça de alguma forma e precise, né? Que é difícil, né? Hoje em dia. Mas essa também é uma forma de fazer, tá bom?